Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, que nos ama, nesse último tempo, planejado pelo Senhor Deus, nós fomos remidos pelo seu sangue precioso e fomos discernidos de forma santa deste mundo imundo. Nós todos que fomos salvos estamos reunidos dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja, para servirmos a Deus, para pregarmos o Evangelho. E dentro desse rebanho santo, nós podemos permanecer em comunhão. Nós agradecemos por toda essa graça. Estamos reunidos diante de Ti para aprendermos a palavra, para podermos estar em comunhão, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos aqueles irmãos e irmãs que estão guardando a fé no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, e através da mão de graça do Senhor possa sustentá-los. Que através da Sua palavra, através do poder do Espírito Santo e amor, possa nos preencher, para que possamos evangelizar e testificar o Seu Evangelho, para que muitos espíritos assim sejam conduzidos para diante do Senhor, e o trabalho do Evangelho possa ser cumprido, Senhor. Senhor, este mundo cada momento mais vai se tornando maligno, se tornando cheio do pecado. Todas as coisas medonhas, é um mundo realmente muito vulgar. Pela nossa força não podemos vencer este mundo, não podemos guardar a fé. Mas o Senhor que nos ajuda em nossa fé, que nós possamos depender da Sua mão. Que através da mão de graça do Senhor, que nós possamos ser sustentados cada momento mais. E para que nenhum pecado possa dominar sobre nós. Que nós possamos ser discernidos e possamos viver de forma adequada como seus filhos. Para que assim possamos cumprir o trabalho que nos foi dado. Que o Senhor possa trabalhar através de nós. Os irmãos e irmãs que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir saúde a eles. Nesse último tempo, que o Senhor Deus permita a graça para que possamos realmente pregar esse Evangelho. Aqueles que estiverem com o coração fraco, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles. Que o Senhor permita para que realmente ninguém caia em tentação. Que a cada momento oportuno, o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, a graça, e hoje também, a palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós. Que nós possamos aprender como é que devemos agir diante do Senhor Deus. Que através do Espírito Santo possamos ser ensinados e conduzidos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 21, eu irei ler. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Vamos ler até aqui. Pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre o que é a vivência de um cristão que nasceu de novo. Na Bíblia, nós compreendemos a graça de Deus. Através dessa grande graça que o Senhor Deus nos permitiu, nós todos que recebemos essa salvação, o Senhor Deus, Ele nos ensina através da palavra da Bíblia de como que os cristãos devem viver. E conforme esta palavra, como que devemos agir, é algo muito lógico. Existem muitos cristãos, ditos cristãos no mundo, mas muitos frequentam a igreja, muitos vivem a vida de um religioso, mas tem muitas pessoas que não nasceram de novo. A nossa vivência e o coração não temos mudança. E vivemos uma vivência totalmente perdida, iguais às pessoas do mundo. Nós não podemos ser assim, certo? Nós cristãos que nascemos de novo. Então é por isso que nós compreendemos a graça da palavra de Deus na Bíblia. E é por isso que através da palavra, através do Espírito Santo, como é que nós devemos viver? O Senhor, Ele nos ensina de forma bem exata. É por isso que conforme esta palavra, nós podemos agir. Quer dizer que nós recebemos a salvação. Isso se torna uma evidência exata. E não somente isso, mas nós podemos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. É por isso que nós temos isso de que recebemos a salvação e nos satisfazemos somente com isto. E vivemos do jeito que sempre vivemos, não é uma vivência adequada como um cristão. O cristão, ele precisa aprender a Bíblia, se esforçar para viver como um cristão. Então, logo, nós estamos continuamente aprendendo o que é essa vivência de um cristão que nasceu de novo. Então, hoje também, sobre essa vivência de um cristão que nasceu de novo, falando de forma fácil, as pessoas que receberam a salvação. A carne ainda está neste mundo, mas nós sabemos que não somos deste mundo. Então, o Senhor ele já nos disse diversas vezes. Então, o Senhor já disse que nós fomos escolhidos pelo Senhor Deus deste mundo. Então, é por isso que realmente até a palavra do Senhor Jesus, a oração que ele fez antes de ser crucificado, ele continuamente ora por nós ainda. Como sumo sacerdote, dentro da oração, dentro do tema de sua oração, ele já disse realmente, como eu não sou do mundo, eles não são do mundo. E é por isso que o Senhor os preserve, para que não caiam no mal. Então, ele orou pedindo para Deus para que os preservasse. Então, quer dizer que as pessoas que receberam a salvação,
Realmente, como o Senhor viveu neste mundo, mas não era deste mundo, nós também que recebemos a salvação estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos pessoas que fomos escolhidos pelo Senhor Deus. Somos pessoas que iremos entrar no reino do Senhor Deus. Fomos discernidos para tal. É por isso, para que nós não caiamos no meio do pecado, nós realmente recebemos essa oração do Senhor Jesus e pediu para que nós pudéssemos ser preservados. Este mundo, cada momento mais, está cheio do pecado. Então, no tempo de Noé, antes de julgar este mundo através do dilúvio, disse que o mundo estava cheio de violência, que quer dizer que estava cheio de pecado. É por isso que o Senhor Deus, ele irou-se, ele julgou este mundo através da água. Então, nesse último tempo onde o evangelho está sendo pregado, realmente o pecado está cheio neste mundo. Acredito que mais do que no tempo do dilúvio, mais do que as pessoas de Sodoma e Gomorra, deve estar cheio de pecado. E nós que estamos vivendo neste meio, estamos vivendo na mão de poder de Deus, sendo sustentados pelo Espírito Santo. E se nós não formos discernidos, não temos como viver de forma adequada como filhos de Deus. Por isso que oramos mais, por isso que aprendemos mais, recebemos a condução do Espírito Santo para vivermos, e nós não podemos deixar de nos esforçarmos para tal. É por isso que um cristão que nasceu de novo, como é que é essa vivência diante do Senhor Deus? Realmente, essas palavras nós estamos aprendendo continuamente. Então, hoje, nós todos os santos que recebemos a salvação pela palavra do Senhor Deus, realmente iremos aprender sobre um prato que seja para a honra diante do Senhor Deus. Se nós olharmos para os pratos da palavra que nós lemos, o Senhor ele disse que ele conhece o seu povo. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, eles foram concebidos por Deus, se tornaram filhos de Deus. O Senhor Deus, ele nos ajuda. O Senhor Deus, ele conta até os fios dos nossos cabelos. O Senhor, ele está nos observando, ele nos conhece como um todo. O Senhor, ele conhecer o seu povo. Quer dizer que para todo aquele que chama ao Senhor, realmente todo aquele que chama, realmente invoca o nome do Senhor, é aquele que recebeu a salvação, que foi santificado pelo Senhor Deus. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel, eles fizeram oferta diante do Senhor Deus. O Senhor recebeu a de Abel e rejeitou a Caim e foi e matou o seu irmão. O Senhor Deus permitiu um filho chamado Sete no lugar de Abel. Os descendentes de Sete são aqueles que invocavam o nome de Deus. Então, Abel ele pode se tornar o formato do Senhor Jesus e pode se tornar o formato dos cristãos que receberam a salvação. Porque depois que Abel morreu, permitiu uma nova vida chamada Sete. O Senhor Jesus, ele morreu e nós recebemos a vida no lugar do Senhor. É por isso que a descendência de Sete invocava, chamava o nome de Deus. Então, invocar o nome de Deus quer dizer que eles podiam dizer Senhor Deus, Pai, chamavam-o de Pai. Quer dizer que são pessoas que têm a esperança do reino de Deus. É por isso que antes do dilúvio havia a descendência de Caim e a descendência de Sete que se discerniam. Então todos aqueles que invocam o nome do Senhor, eles se afastarão, apartam-se da iniquidade. Então todos aqueles que proferem o nome de Cristo, que receberam a salvação, apartam-se da iniquidade. Este mundo está cheio do pecado, é um mundo maligno. Então agora precisa partir deste mundo. Nós todos, antes de recebermos a salvação, vivíamos no meio deste pecado. Mas, após recebermos a salvação, agora, como filhos de Deus, nós podemos viver o restante das nossas vidas
nós podemos nos tornar em pessoas que servem ao Senhor Deus. Então quer dizer que nós podemos partir deste meio do pecado. Então, se nós olhamos em 2 Coríntios, capítulo 6, o Senhor disse para realmente apartai-vos do meio deles e não toqueis em nada imundo. Então, realmente está se referindo às pessoas malignas deste mundo. Quer dizer que realmente não é para tocarmos as coisas ruins deste mundo. Nós precisamos nos discernir, precisamos nos afastar deste grupo. Então, da mesma maneira, nós precisamos o quê? Nos apartar da iniquidade. Numa casa, existe vasos de ouro e de prata que são usados de forma preciosa. Existem pratos para honra e para desonra. Existem pratos de pau e barro, não é mesmo? E nós estamos olhando uma casa grande. Aqui deve estar se referindo a uma casa muito rica. Existem diversos pratos. Existem pratos para comida, existem pratos para sopa. Existem vasos para flores. Existem pratos de ouro, de prata, pau, de barro. Então, existem pratos para honra, existem pratos para desonra. Então, mas na casa do Senhor Deus, não existe nenhum prato que seja para desonra. Então, na casa de Deus, existem pratos que são utilizados de forma preciosa e de que forma usa de qualquer jeito? Não, não existe. O que está sendo dito aqui, as pessoas do mundo são assim, mas na casa do Senhor Deus, tudo precisa ser um prato utilizado para honra. Não é por isso que agora, qualquer um que se aparta deste mundo, aparta-se da iniquidade, ele se purifica destas coisas, ele será para vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, no meio de todo este pecado, você conseguir se purificar, então você ser discernido deste mundo. Então, realmente, como é que você pode se tornar limpo diante do Senhor Deus? Realmente, o Senhor ele já disse através da Bíblia. Então, realmente, se nós todos nos purificarmos, podemos ser utilizados para a honra. Então, um prato que é utilizado de forma preciosa para a honra diante do Senhor Deus. Então, é por isso que ele fala, realmente santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, nós somos pratos que são utilizados para a honra, para o trabalho santo do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos estar preparados para tal. E é esta palavra que eu quero pregar hoje. Então, os profetas do Antigo Testamento, todos os apóstolos que pregavam o Evangelho no Novo Testamento, muitos evangelistas realmente que existem até hoje, realmente não é um prato que se usa de qualquer jeito. Então, pense bem, realmente cristãos ordinários se disserem, nós somos pessoas normais, não vamos ser utilizados de forma preciosa diante do Senhor Deus, só eles. Não, não é. Realmente o trabalho dos profetas e apóstolos, dos pregadores, cada um tem um trabalho diferente, um dom diferente. Mas todas as pessoas precisam se tornar pratos de forma limpa diante do Senhor Deus, utilizado para a honra. Então, aqueles que fazem o trabalho realmente da evangelização, mais do que eles, realmente os irmãos comuns, realmente são pratos realmente para a honra. E eu acredito que realmente, creio que o número deve ser muito maior entre esses irmãos. Esta é a verdade. E é por isso que nós podemos nos tornar em pratos para a honra diante do Senhor Deus. Então, ser um prato utilizado para a honra não é simplesmente a pessoa que faz algo especial. Uma pessoa que recebeu a salvação. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos seus membros em particular. Em Hebreus capítulo 12, todos nós somos o corpo de Cristo. O Senhor Jesus, ele é a cabeça,
Nós somos membros em particular conectados a este corpo, dito na palavra. Então, o corpo, ele existe para fazer a vontade da cabeça. Então, para fazer a vontade da cabeça, você precisa somente do olho, precisa da boca, não, precisa da mão, do pé, precisa de vários órgãos que não são visíveis aos nossos olhos. Não existe nenhum órgão que seja inútil no nosso corpo. Todos são úteis de alguma forma, porque assim pode realizar a vontade da cabeça. É por isso que nós todos que recebemos a salvação somos o corpo de Cristo. Somos pessoas que estamos conectados a este corpo do Senhor. Então, qual seja o papel, nós temos o nosso papel. Então, o trabalho do Senhor Deus não é feito completamente pelo pastor, pelo missionário, pelo evangelista, não é. E só eles são utilizados pelo Senhor Deus. Realmente, todos os irmãos e irmãs que receberam a salvação recebem a condução do Espírito Santo. E se não tiver a união desse coração, não tem como trabalhar. Se o corpo todo não se unir para trabalhar, como é que a boca pode falar? Do que adianta o olho estar enxergando se não consegue fazer nada? O trabalho é feito pela mão, feito pelo pé. Cada membro tem o seu trabalho. Então, logo, realmente da mesma maneira como o trabalho do corpo é realizado dessa forma, nós todos que recebemos a salvação, somos pessoas que estamos seguindo o Espírito Santo e quando vivemos conforme a vontade do Espírito Santo, podemos realizar a vontade de Cristo, que é a cabeça. Então, nós recebemos a condução do Espírito Santo, nós precisamos ser utilizados diante do Senhor Deus, no seu trabalho precioso, através do Espírito Santo. Não existe nenhum membro inútil neste corpo. Todos aqueles que receberam a salvação diante do Senhor Deus, realmente eles vivem diante do Senhor e não tem como ser dito inútil, certo? Então não existe nenhuma pessoa que seja inútil diante do Senhor Deus. Todos nós somos utilizados de forma preciosa diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele deseja que nós possamos nos tornar em pratos limpos dessa maneira. Então, seja na família, seja no mundo, seja pelo país, existem muitos trabalhos a serem feitos, certo? Então, nascemos como um homem neste mundo, nós pensamos, não existe nenhum trabalho para ser feito. Quer dizer que isso está errado, de alguma forma, alguma coisa está errada. Então, primeiro, seja na sociedade, na família, realmente no seu país, existem trabalhos a serem feitos. Porque senão, como que um país, como é que uma família pode se tornar normal? Não tem como. Todas as pessoas têm o papel deles a serem cumpridas e precisam fazer esse trabalho de forma honesta, porque senão nada vai funcionar. E é por isso que quando nós olhamos para este mundo também, então nós podemos pensar que existem três grandes tipos neste mundo. Primeiro, pessoas que são como a aranha. A aranha, ela põe a sua teia e ela fica esperando pela mariposa ou moscas que caiam nas suas teias. E assim ela vai rapidamente e come a sua presa. Então tem pessoas que são como a aranha. Então, pessoas que, de qualquer maneira, tentam enganar aos outros, tentam persuadir e assim tomar as coisas dos outros. Então, assim, realmente fere as outras pessoas e devora. Então, como é que eu vou realmente enganar essa pessoa? Como é que eu vou devorar isso? São pessoas como a aranha. Já outro tipo de pessoas são pessoas como a formiga. A formiga, ela trabalha de forma diligente. Ela trabalha e ela se alimenta. Então, existem histórias realmente bem divertidas, não é? Que a formiga, ela juntou toda a sua comida pelo verão, assim como na palavra de Provérbios. Então, o gafanhoto, ele ficou cantando o verão todo e começou a chegar o outono, começou a frio e ele não tinha o que comer. Então, a formiga tinha o que comer
Ele disse, me dê alguma coisa para comer. Mas a formiga disse, você passou o verão todo cantando. Não tem o que dar para você. Existe uma história assim. Então, se nós olharmos, a formiga, ela trabalha esforçadamente. Ela é que ganha o que ela precisa para sobreviver. Então, mas ela não ajuda o próximo. Ela trabalha para si e ela vive bem. Ela não fere aos outros, mas também ela não ajuda os outros. Ela é, podemos dizer que é uma pessoa realmente bem na tela, realmente bem endurecida. Tem pessoas que são assim. E outras pessoas são como a abelha. Quando eu fui para a igreja antigamente no interior, realmente eu criava abelhas. E as abelhas, elas trabalham diligentemente. As trabalhadoras, elas iam lá para longe para procurar as flores, para pegar ou extrair o mel de lá. Elas bebiam daquele mel e elas traziam de volta para a colmeia e retiravam todo o mel que elas haviam comido. E assim elas realmente fornecem o mel para as pessoas. Então ela trabalha e se dedica esforçadamente. E tem uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Então nós podemos chamar essa pessoas de como abelhas. Ela não vive somente para si, é uma pessoa que ajuda os outros, dá um benefício para as outras pessoas. Então, primeiro, uma pessoa que é como a abelha. É uma pessoa que não deveria existir. Então, são pessoas que realmente é necessário não ter neste mundo. As pessoas que são como a formiga. Pode existir, pode não existir, não vai mudar muita coisa. Então, são pessoas que estando ali ou não, não muda muito. Mas as pessoas que são como a abelha. São pessoas que não podem faltar. Então, dentre esses três tipos de pessoas, quem é que nós precisamos nos tornar como cristãos? Nós somos pessoas que devemos nos tornar pessoas que não devem faltar. Pessoas que são necessárias neste mundo. Então, os cristãos. Então, quer dizer que pela igreja, realmente nós somos pessoas que não devemos faltar neste mundo. Nós somos pessoas que precisamos ser utilizadas de forma preciosa pelo Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, vive pelo Senhor Deus, vive pela igreja, vive por muitos espíritos coitados deste mundo. Existe muito trabalho a ser feito. Então, ele se esforça, ele se dedica, e assim ele traz benefício a muitas pessoas. Assim pode dar glórias diante do Senhor Deus. Então, nós precisamos nos tornar em pessoas assim. Então, Mateus capítulo 22, versículo 37 em diante, nós também podemos ver. O Senhor Jesus diz, usando todo o coração, toda a vontade, toda a força, toda a vida para amar ao Senhor Deus. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, esse é o grande mandamento. Então, o Antigo Testamento, se nós olharmos, ele é representado pelas leis e profetas. E isso é uma evidência que fala sobre o Senhor Jesus que está por vir. Eram palavras que profetizavam sobre a vinda do Senhor. Então, é por isso que o Senhor ele nos amou através de todo o coração, de toda a força e toda a vida. É por isso que ele deu o seu Filho unigênito para a morte de cruz para nos salvar. As pessoas que compreenderem este amor do Senhor Deus usam todo o coração, toda a vontade, toda a força, toda a vida para amar ao Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação que pode fazer esse trabalho. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação precisa usar todo o coração, toda a vida, precisa amar ao Senhor Deus. Mas tem pessoas que falam, ai, como que eu vou tentar realmente me usufruir desses benefícios que eu tenho diante do Senhor? Não pode ser assim. Uma pessoa que recebeu a salvação não vive dessa maneira. Usa todo o coração, toda a força, toda a vida para servir ao Senhor Deus. Essas pessoas realmente precisam viver diante do Senhor Deus. Então, já que Deus não é visível, é por isso que ele pode amar o próximo como a si mesmo. É por isso que em 1 João,
Capítulo 4, ele já disse, aquele que ama o irmão que é visível, que não ama o irmão visível, não pode amar ao Deus que é invisível. Então nós não podemos ver a Deus, mas as pessoas que vivem diante do Senhor Deus realmente são pessoas que têm um trabalho a fazer neste mundo. Então nós precisamos amar os irmãos que nós podemos enxergar, quer dizer que nós precisamos nos sacrificar, quer dizer que nós precisamos nos dedicar. Então, para uma pessoa que ainda não recebeu a salvação, o Senhor Deus, ele manifesta sua misericórdia para essas pessoas. Então, nós precisamos depositar esse tempo para pregarmos para essas pessoas, para que com certeza essas pessoas possam receber a salvação. Isso é algo lógico que uma pessoa que recebeu a salvação faça esse trabalho. É por isso que um cristão que nasceu de novo, realmente com certeza existe um trabalho a fazer. E assim precisa se tornar um prato que é utilizado de forma preciosa diante do Senhor Deus. Então, realmente, como em Romanos capítulo 8, realmente não existe ninguém que viva por si ou morra por si. Realmente vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. É por isso que quer vivamos e quer morramos, somos do Senhor. E entre nós que recebemos a salvação, nós vivemos pelo nosso Deus que está nos céus. As pessoas, nós que podemos chamar a Deus de Pai, então os filhos de Deus, não vivem por si e não morrem por si. Está certo? Se alguém falar, nossa, eu não, então precisa repensar. Então você está vivendo por si, você está se esforçando por si, vai morrer por si, isso não tem valor algum. Bom, é difícil falar uma coisa dessas, mas é realmente uma grande maldição. E por que você vai viver? Então, realmente existe um trabalho a ser feito pelo cristão. Então, o cristão, ele vive pelo evangelho que foi dado de forma gratuita pelo Senhor. Então, agora quer dizer que meu corpo, meu espírito não é do Senhor, agora é do Senhor, não é meu. Nós não somos nossos, nós somos comprados com bom preço. Então, é por isso que agora, com nossos corpos, nós precisamos glorificar a Deus. Nós precisamos viver para a glória do Senhor Deus. Esse é o restante das nossas vidas. É por isso que vivemos pelo Senhor e morremos pelo Senhor. Não existe ninguém que viva por si ou que morra por si. Então, realmente, nós todos agora é pelo Senhor, pelo outro Espírito, pelo irmão e irmã. Nós precisamos ter esse sacrifício. Isso é a vivência de um cristão. Isso é algo lógico a ser feito. Então, é por isso que os cristãos podem se tornar como a aranha. Realmente é algo impensável. Realmente você enganar ao outro, você tomar do outro. Não podemos ser assim. Mesmo que não sejamos assim. Então, falar, eu vou lucrar sozinho e vou viver com esse meu lucro. Então, como isso é muito individualista. Este mundo, cada momento mais, é mais individualista. Mesmo que você crie seu filho, o filho não sabe servir aos pais, não sabe ajudar os irmãos. Ele só sabe a si mesmo. Ama a si mesmo, ama o dinheiro, desonra os seus pais, são agressivos, realmente são soberbos, amam os prazeres, amam mais do que ao Senhor Deus. Então é tudo focado neles mesmos. Realmente o cristão não pode ser assim, certo? O cristão não é individualista. O cristão é coletivista. Então, realmente, o amor não é buscar o seu próprio benefício. Então, ele precisa estar buscando em pró dos outros. Realmente, não é uma pessoa que pode ficar pensando, eu vou viver bem, como é que eu vou realmente lucrar neste mundo? Não, é melhor você partir logo para o Senhor Deus. O cristão está neste mundo porque existe um trabalho a ser feito. Então, você viver para as coisas vãs deste mundo, realmente, olha como é tão coitado. Não é por isso que em Efésios, capítulo 4, realmente aqueles que pecaram, realmente que não pequem mais, aqueles que roubavam, não roubem mais. Realmente, se tiver algo, realmente para poder ajudar ao próximo, precisa trabalhar com a sua mão. Realmente, ele precisa se dedicar pelo próximo. Então, existe um trabalho a ser feito para ajudar o próximo. Não é por isso que as pessoas que são como a aranha, com certeza não podem existir. E também as pessoas que vivem como
A formiga, que vive somente para si, também isso é algo realmente muito coitado de se ver. Mas nós somos pessoas como a abelha. Nós nos esforçamos, nós nos dedicamos para a glória do Senhor Deus, para ajudar o irmão e a irmã dentro da igreja, para ajudar os espíritos perdidos. Existe um trabalho a fazer. Existe um trabalho que nós precisamos fazer para antes irmos diante do Senhor Deus. É por isso que nós todos realmente temos um trabalho a ser feito, quer dizer que nós precisamos ser utilizados pela mão do Senhor Deus. Quer dizer que utilizados pela palavra do Espírito Santo, nós podemos ser utilizados pelo Senhor. Pela nossa própria força não é possível. Então é por isso que nós todos, como em Romanos capítulo 11, realmente já disse que nós precisamos ser o que? Diligentes, sem ser presunçosos, para termos esse esforço, zelo para servir ao Senhor Deus. Então, como que isto é feito? Pensem bem. Realmente você servir o irmão e a irmã que recebeu a salvação, ajudar aqueles que são fracos na fé, você auxiliar aqueles que estão na dificuldade, ajudar para que os irmãos possam receber a salvação. Tudo isso é um trabalho para servir diante do Senhor Deus. Então nós precisamos ter esse zelo e nós precisamos servir ao Senhor. Mas em Filipenses capítulo 2, realmente nós podemos ver que existe uma história muito triste contada pelo apóstolo Paulo. Realmente todos buscavam a si mesmo, mas não buscavam o Senhor Deus. Cada um buscava o seu próprio trabalho. Então vive por si, pensando, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou ganhar bem? Somente é por si, para si. Então tudo é para si, para sua família. Você não consegue sair do meio disso. É por isso que buscavam o seu próprio trabalho. Não buscavam o trabalho de Jesus Cristo. Mas Timóteo, realmente se esforçou pelo evangelho comigo. É por isso que dentre os cristãos, realmente todos aqueles que fazem o trabalho diante do Senhor Deus, realmente pense bem, se não tiver nenhuma pessoa que viva pelo evangelho, viva somente por si, para o seu próprio benefício, realmente é algo muito triste. Eu preciso verificar na minha vida, por que eu estou vivendo? Para o que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma vivência para servir a Deus? Eu estou vivendo pelos irmãos e irmãs? Será que eu estou vivendo pelos fracos? Pelos pobres? Será que eu estou sendo utilizado pelo Evangelho? Realmente, será que eu sou uma pessoa inútil? Será que dentre os objetos da casa, realmente algo que é inútil, ela somente ocupa espaço, precisa jogar fora, não pode deixar ali. Algo que é inútil. Realmente, uma pessoa que seja inútil dentro da casa de Deus. Não pode ser assim, certo? Depois de 2 Timóteo, nós temos a palavra de Tito. Vamos procurar Tito. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, o Senhor Jesus, ele se entregou até o local de morte por nós, para nos salvar. O Senhor, ele entregou a si mesmo. Então, realmente, ele nos libertou de todo o pecado, de toda a iniquidade. Então, o que significa remir de toda a iniquidade? Quer dizer que ele pagou um preço e você foi salvo dali. Isso é ser remido. Então, é por isso que nós todos agora fomos limpos diante do Senhor Deus. E não somente isso, mas pela palavra do Espírito Santo, ele todos os dias realmente nos fortalece. E assim ele nos transformou em seu povo especial, zeloso de boas obras. Então quer dizer que nós pregamos o evangelho para que os outros espíritos recebam a salvação, e isso é um trabalho realmente bom diante do Senhor Deus. E se olharmos em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dentro do Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo e virtude, por isso que ele andou fazendo bem. Fazer bem é curando a todos os oprimidos do diabo. Quer dizer que Deus estava com ele.
O Senhor Jesus ele fez essa boa obra para que nós pudéssemos receber a salvação. É por isso que aqueles que receberam a salvação têm o Senhor dentro deles, e o Senhor estando dentro deles, o Espírito Santo, agora para se tornarem um povo para realizar essa sua boa obra. Então, nós todos fomos salvos diante do Senhor Deus, e assim nós nos tornamos em testemunhas do Senhor Deus, e um povo bom para fazer essa boa obra. Então, se nós olharmos para este mundo, existem pessoas ditas boas, então, mas isso é algo carnal, isso é simplesmente carnal. Isso é algo da moral, é materialístico, mas nós estamos em uma vida espiritual. Nós estamos realizando o trabalho de salvar espíritos que estão indo para a perdição. Então, quem detém o maior poder deste mundo pode salvar o espírito de uma pessoa? O maior rico deste mundo, ele não tem como viver eternamente com a sua riqueza. Um cientista não tem como realizar o trabalho de mandar um espírito para os céus, mas nós podemos. E nós, para que pudéssemos nos tornar um povo zeloso de boas obras diante do Senhor Deus. Mas se eu não tiver interesse nisso, eu só falo, vou viver bem, é só não fazer coisas ruins. Então as pessoas acham que isso é o bom. Então, viver não fazendo coisas ruins, claro, bom, mas você tem que viver fazendo o bem também. Como na palavra de Filipenses, realmente desde o início até hoje, nós estamos dentro da comunhão dentro do Espírito Santo. Então, até que o Senhor realmente seja cumprido dentro de nós, nós realizamos essa boa obra, porque nós, fomos salvos por Cristo, nós estamos dentro desse rebanho, onde o Senhor, ele iniciou a boa obra, até o dia da vinda do Senhor. Então, nós precisamos fazer essa boa obra. Então, vamos procurar Tito, capítulo 3, versículo 13. Tito, capítulo 3, versículo 14. Tito, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler todos juntos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Ele fala, e os nossos, quer dizer que são os cristãos, para que os cristãos não sejam infrutuosos. Então, plantou-se a videira, mas ele não está dando frutos. Plantou-se a videira e não está dando frutos. Plantou-se a figueira e não está dando frutos. Pensem só. Por que será? Então, o lavrador ele fala, Senhor, espere só mais um ano. Eu vou dar adubo e vou realmente irrigá-la melhor. Mas se ela não der frutos, então vamos cortá-la. Uma árvore que não dá frutos é cortada fora. Como na palavra de Mateus, capítulo 3, João Batista já havia dito. Então, realmente, o dono, ele vai vir um momento onde vai cortar com o machado a árvore e jogar no fogo aquelas que não frutificam. Então, o cristão não pode ser assim. Então, para que não sejamos infrutuosos, é por isso que ele fala, também, aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias. Então, nós precisamos nos tornar pessoas que se esforçam para fazer a boa obra. Para sermos utilizados diante do Senhor Deus, nós precisamos nos tornar em servos assim. É por isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, realmente as pessoas não buscam somente o seu próprio trabalho, mas precisam buscar realizar o trabalho do próximo também, para que realmente assim possamos estar em nosso gozo. Então, realmente, o apóstolo Paulo ele não buscava somente o seu próprio trabalho. Ele, para poder pregar o seu evangelho, ele não conseguia dormir, não conseguia comer, ele estava passando fome, sede, foi aprisionado. Ele realmente foi açoitado diversas vezes, quase morreu várias vezes. Então, ele realmente recebeu 40 açoites menos uma. Realmente foi apedrejado e quase morreu. Então, ele fez todo esse trabalho por si mesmo. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então você precisa buscar o proveito dos outros para que assim possam receber a salvação.
Não é por isso que realmente para nós nos prepararmos em pessoas para as coisas necessárias, que nós realmente busquemos as coisas necessárias, que nós precisamos realmente buscar não o nosso próprio proveito, mas agradar a de muitas. Por quê? Isso é uma boa obra que nós precisamos realizar para salvar. É por isso que nós precisamos nos tornar pessoas necessárias para a boa obra do Senhor Deus, sejam utilizados para o trabalho do Senhor. Eu havia revisado mais uma vez sobre a história de Che Gu-kang, que era um tenente comandante do exército na Coreia. Então, a história marcante desse tenente comandante acontece no dia 4 de outubro de 1965. Antes, ele era só o primeiro tenente, mas ele foi para a Guerra do Vietnã, para a expedição, e de lá ele foi promovido após ter participado da Guerra do Vietnã. E ele estava treinando os soldados para mandar para o exército do Vietnã. Estava treinando o arremesso de granadas. Mas então, um dos seus soldados, dos seus subordinados, arrancou o pino da granada. Precisava jogar a granada, mas cometeu um erro e deixou a granada cair no chão. E eles estavam num lugar um pouco alto e embaixo era tipo um morro e a granada começou a rolar e começou a cair lá para a direção de vários outros soldados que estavam sentados. E a granada ia explodir dentro de 5 segundos por ter caído no chão, porque ela começou a rolar. E havia vários soldados que estavam ali atrás assistindo, precisavam jogar lá para frente, mas ele deixou cair no chão e começou a rolar para trás. E esse tenente comandante, ele foi promovido no cargo do exército porque participou da guerra, mas ele, ao ver aquela granada caiu, de forma bem instintiva, naquele momento ele pulou direto e se jogou em cima da granada. E a granada explodiu e ele morreu. E todos os outros soldados no treino sobreviveram. Porque senão muitas pessoas poderiam ter morrido. Bom, existem muitas pessoas assim no mundo. Então, na Guerra do Vietnã também aconteceram diversas coisas. Na Coreia do Sul também, numa cidade chamada Hongcheon, também houve um treinamento onde muitas pessoas morriam pelos outros. Então, nós vivemos umas coisas dessas acontecer, acidentes, certo? Há muito tempo atrás, em Seul, então, havia uma pessoa que estava limpando a encanação, o esgoto, e a porta estava. O buraco estava aberto e uma criança caiu ali. Perdão, era o esgoto e a criança caiu ali, dentro do esgoto. E um estudante do ensino médio que estava passando viu aquela criança ali dentro. Ele não pensou duas vezes, pulou ali dentro para socorrer a criança. Ele começou a nadar dentro do esgoto, cheio de resíduos ali dentro. E alguém perguntou para aquele estudante, perguntou, como é que você pensou em entrar naquele lugar tão sujo, esgoto fedido? Ele falou, nossa, por que eu vou pensar se é limpo ou sujo? Uma vida estava correndo perigo. Então é um jovem com muita coragem. Então é por isso que uma pessoa que se sacrifica pelos outros são pessoas incríveis. Os cristãos precisam viver com esta vida para com os próximos. Viver pelos fracos, aqueles que são mais fracos do que nós. De forma instintiva, você pode realizar esse trabalho, porque é o Espírito Santo que habita em ti. Então, se nós olharmos em Lucas capítulo 10, aparece a parábola do bom samaritano. Vocês conhecem bem essa história. O Senhor Jesus estava
Contando a parábola, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e se encontrou com os assalteadores. E os salteadores deixaram quase morto, roubaram as suas coisas e foram embora. Então, ele estava descendo lá de Jerusalém até Jericó. Então é uma descida e quando você vai um pouco mais, chega até o Mar Morto. Jerusalém é a cidade de Deus. Mar Morto é a representação do inferno. É o lugar mais baixo deste mundo. É 400 metros abaixo do nível do mar. E ali no meio nós temos Jericó. Aquele homem estava descendo para Jericó. E eu fui 2 vezes por aquele caminho. Naquele caminho não tem nem árvore. Então só tem rochas pelo caminho. Então o caminho parece todo cheio de encruzilhadas. E antigamente diziam que vários malfeitores, assaltantes ficavam escondidos entre as rochas, tiravam as roupas das pessoas, roubavam as vestes, roubavam tudo que tinham. E realmente batiam nessa pessoa e deixavam quase morta. Então, essa história, o Senhor Jesus estava contando como um exemplo, uma história que praticamente pode ter acontecido na época. Então, aquele homem estava praticamente morto, não tem como se levantar. E agora, se passar um pouco mais de tempo, ele vai morrer, porque derramou todo o seu sangue. Mas, de repente, um sacerdote estava passando por aquele caminho, mas ele passou de largo. Um sacerdote é aquele que ora, que faz a oferta pelo povo para Deus. Mas vendo aquele homem que estava morrendo, ele fala, nossa, coitado, e só passou de largo. Depois vem o levita correndo. Levita é aqueles que auxiliam os sacerdotes dentro do santuário para realizarem o trabalho. O levita também viu aquele homem e falou, nossa, coitado, ele está para morrer, e só passou de largo. E depois passou um samaritano. Então, de Jerusalém para Jericó. Então quer dizer que mostra a corrupção dessa pessoa. Jerusalém para Jericó. Os judeus, eles olham para os samaritanos e os consideram como animais, como cachorros. Porque samaritanos na época, após a morte de Salomão, então havia norte de Israel e sul de Judá. O norte de Israel 371 a.C., eles foram destruídos pela Assíria. Então é por isso que começaram a misturar gentios com os judeus e isso formou a Samaria. Então, falando de outro jeito, são os mestiços. É por isso que os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Os judeus desprezavam o Senhor Jesus, chamando o Senhor Jesus de endemoniado, de samaritano. Então o Senhor Jesus estava sendo zombado por eles, chamando-o de samaritano. Então são uma forma de zombar da pessoa. Então o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, me dê um pouco de água. E a mulher samaritana disse, nossa, você parece ser judeu, mas por que você está me pedindo algo para mim, que sou samaritana? Passou-se o sacerdote, o levita, será que o samaritano vai salvar? Só de olhar dá para ver a roupa, o jeito da pessoa, dá para ver que é um judeu. Oh, nossa, ele está nos considerando como um cachorro, é bom deixar morrer mesmo. Podia chutá-lo e matar, mas ele não fez isso, né? Ainda bem. Ele poderia ter feito 100% isso, mas ele teve que esse misto de íntima compaixão. Ele teve pena. Ter pena não existe motivos. Então, seja inimigo, seja amigo, você ter piedade é algo lógico. E você querer ajudar. Ele foi com o vinho e o azeite e jogou sobre as suas feridas. Então, o vinho
e o azeite. Então, além de serem coisas utilizadas como alimento, mas também são utilizados em formas de emergência como alimentos. Vinho, já que tem um álcool, ele pode servir para esterilizar. E o azeite deve servir para cicatrizar. Então, será que ele tinha ataduras? Não, ele deve ter rasgado a sua própria roupa, deve ter realmente amarrado as feridas, atado as feridas. Eu não sei se ele tinha um jumentinho ou um cavalo, mas colocou este homem sobre o seu animal e levou até a hospedaria. E assim, para que ele pudesse ser cuidado na estalagem, ele abrindo a sua carteira, pagou-se 2 denários, que é um grande dinheiro, e pediu para que pudesse cuidar muito bem desse homem, até que eu retorne. E se algo faltar, então se custar mais alguma coisa para cuidar deste homem, eu pagarei quando retornar. Então é por isso que ele pediu para que o dono da estalagem pudesse cuidar dessa pessoa e foi embora. Então aparecem 3 pessoas. O ladrão. Segundo, sacerdote levita. E terceiro, samaritano. O salteador é aquele que bate, aquele que mata, aquele que toma dos outros. Existem pessoas assim. Olhem só quantos estelionatários que existem no mundo. Eles não estão nem aí se você vai morrer ou não. Eles querem roubar todo o seu dinheiro. Olhem só para os homicídios que acontecem para roubar um pouco de dinheiro dos outros. Eles vão e simplesmente matam os outros. Então, os estelionatários que caloteiam as pessoas, olhem só, por telefone, na internet, realmente usam métodos para te enganar e roubar suas coisas. Então, eles não pensam em trabalhar para ganhar, eles pensam em enganar os outros para ganhar dinheiro. Olhem só, são ladrões. Quem são os sacerdotes levitas? São pessoas boas, são religiosos. Mostram um formato incrível, assim, orando. Diz que guarda a lei. Então, se olharmos pela moral, são pessoas boas. Mas eles são bons sozinhos, não tem como ajudar os outros. Isso nós chamamos de hipócritas. Isso é o formato de um religioso. Uma pessoa que é boa sozinha. Não faz coisas ruins, mas também não ajuda o próximo. Isso é o sacerdote e o levita. É bom sozinho, bom para si. Este homem samaritano, ele pode ser desprezado por eles. Então, mas na Bíblia disse para realmente alimentar o seu inimigo quando ele estiver com fome e dar água enquanto ele estiver sede. Então, ele pegar o seu inimigo e colocar, realmente levantá-lo, tirá-lo do buraco ao ver no caminho. Então, mesmo que seja o seu inimigo, você precisa ajudar quando ele tropeçar. Pensem bem. Então, nós éramos inimigos ao ver de Deus. O Senhor morreu por nós que éramos inimigos. Samaritano é a imagem do Senhor Jesus. E também é o formato dos cristãos que receberam a salvação. Não é por isso que no formato do Senhor. Então, realmente, o intérprete da lei que se dizia ser bom. O Senhor Jesus perguntou para ele, quem é que se encontrou com os salteadores? Quem que realmente fez bem para aquele homem que se encontrou com os salteadores? Então, realmente, o samaritano. Então, realmente, da mesma maneira, o Senhor Jesus disse, realmente, se você soube que essa é a boa obra, então vai você também e faz isso também. Então, se você é um cristão que realmente conhece a Cristo, o bom samaritano, você precisa realizar esse trabalho, porque o Senhor Jesus é o segundo samaritano, e nós somos os cristãos que realizamos esses mesmos passos. Então é por isso que o Senhor Jesus já disse, até que eu volte, o Senhor Jesus que nos salvou. O Senhor Jesus salvou este homem que estava para morrer. As feridas eram profundas. É por isso que ele precisa ser tratado durante um longo período de tempo. Até quando? Até o Senhor ele voltar.
Nós não estamos completos, ainda sarados, mas nós iremos ser sarados por completo quando o Senhor ele vier, no último tempo. É por isso que nós sabemos que existem esses três tipos de pessoas. Os cristãos que receberam a salvação, realmente pela igreja, pelo Senhor Deus. Existem muitos trabalhos a fazerem. Nós precisamos nos tornar em seres que precisam ser utilizados para a honra de Deus. Então é por isso, como membros do corpo de Cristo, realmente eu preciso estar num papel onde eu consigo realizar toda a vontade do Senhor Deus. Então pensem só. Eu quero viver assim, o assado. Pensem bem, o dedo mindinho do pé. Ele começa a falar, nossa, eu sou o dedo mindinho do pé da igreja de Cristo. Então, uma vez eu perguntei para um irmão, que membro que você é do corpo da igreja de Cristo? Ele disse, eu sou o dedo do pé. E depois perguntamos para a esposa dele. E você, irmã? Ela falou, eu sou a unha. Então, porque não pode faltar a unha para o dedo do pé, certo? É uma resposta realmente correta, necessária. Então, quando fala dedo mindinho do pé, você fala, nossa, dedo mindinho do pé? Estando ali ou não, não tô nem aí. Pensem só. Pode ser uma pessoa que tem o dedo do pé. É diferente só a marcha da pessoa. Falta equilíbrio se você não tiver o dedo mindinho do pé. Não existe nada que seja inútil no nosso corpo. É por isso, para fazer a vontade da cabeça. Então, nós somos seres realmente importantíssimos, preciosos. É por isso que nós precisamos pensar realmente como que nós devemos agir diante do Senhor Deus. Então, que tipo de pessoa o Senhor ele utiliza? Então, realmente, quando nós nos purificamos de todas as coisas, o Senhor disse que nós somos utilizados para as boas obras. Quer dizer que, olhem só, realmente, prato de ouro, realmente, mesmo que seja prato de prata, muito bonito, não tem como colocar a comida se ele estiver sujo. Que tipo de pessoa é utilizada pelo Senhor Deus? Uma pessoa que diz que nasceu em uma família boa? Uma pessoa que tem talentos, que estudou muito? Uma pessoa que é famosa? Uma pessoa que tem muito dinheiro? Uma pessoa que fala muito bem? É essas pessoas que são utilizadas pelo Senhor? Claro, é ótimo ter uma pessoa assim. Mas se essa pessoa não é limpa, não é utilizada pelo Senhor Deus. Carnalmente, mesmo que seja incrível, mesmo que seja uma pessoa com talentos, ao ver do Senhor Deus, se não for limpo, se estiver com alguma coisa, o Senhor Deus não utiliza. Olhamos em Atos, capítulo 7. Moisés, ele estava como príncipe, filho da princesa de Faraó, no Egito. E ele era um homem que passou por toda a cultura, o aprendizado do Egito, que era a potência do mundo na época. Então, toda a questão de cultura, entendimento, estudos, ele era ótimo nessas coisas. E ele soube que ele era de origem dos hebreus. Ele sabia que os servos que ali trabalhavam eram realmente da mesma origem dele. Então, Moisés, já que ele aprendeu muito, falava muito bem, tinha muito conhecimento, tinha poder. Então, é por isso que ele pensava, realmente o Senhor vai me utilizar para me libertar dali, para libertar o povo de Israel dali. E o que ele fez? Ele foi lá e matou um egípcio, e depois foi descoberto, e aí ele foi lá e fugiu. E ficou durante no deserto de Midian durante 40 anos, somente cuidando de ovelhas do seu sogro. Olhem só, o que ele vai ensinar? O que ele aprendeu ali?
aprendeu demais, falava bem, ele tinha grande poder em todas as obras no Egito, mas assim ele pode fazer algum trabalho? Pode salvar alguém? Então ele pensou que o Senhor Deus realmente iria salvar o seu povo através dele, mas o povo não sabia, claro, por quê? O Senhor Deus não o utiliza. Do que adianta ele se esforçar, tentar? Isso é arrogância. Mesmo ele ter estudado todo o conhecimento, falava muito bem, será que assim ele pode realizar o trabalho de Deus? Então, todo o seu poder, toda a sua coragem, você pode realizar alguma coisa? Não tem como. O máximo é você matar alguém e fugir dali. É por isso que estando no deserto durante 40 anos, viveu como? Como um pastor de ovelhas. Aprendeu o quê? Durante 40 anos no Egito, todo o seu povo que estava ali realmente lá no Egito servindo de escravidão, ele esqueceu deles? Não esqueceu. Mas demorou 40 anos para ele compreender que por ele não dava. 40 anos para aprender toda a cultura do Egito. E 40 anos para esquecer tudo, perder toda essa cultura do Egito. O Senhor Deus se manifestou para Moisés. Então, realmente, eu estou ouvindo o clamor do meu povo no Egito. E você vai para lá e resgate o meu povo dali. E Moisés disse, Senhor, como é que eu posso fazer isso? Eu não consigo. A minha boca está endurecida, não consigo falar bem. Olhar em Atos capítulo 7, dizia que toda a fala e a obra, ele era muito bom. Mas agora ele se tornou o quê? Um mudo? Sim, se tornou um mudo. Mesmo tendo aprendido toda a cultura, todo o entendimento do Egito, nada disso servia para salvar o seu povo. Será que isso se torna talento para ele? Sem o poder de Deus, nada funciona. Demorou 40 anos para ele compreender isso. Depois de 40 anos, o que ele compreendeu? Eu não consigo. Se Moisés ele tivesse dito, Senhor, finalmente você me chamou, tinha que ter me chamado antes, claro que eu vou. Então, o que o Senhor ia dizer? Não, 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 fica aí, você não dá. Aquelas pessoas que dizem que conseguem, essas pessoas não são utilizadas. Com seu próprio poder, ele vai tentar o que? Se exaltar, a arrogância, a soberba. Ele vai dizer, tudo que ele conseguir, ele fala, nossa, eu sou capaz. Nossa, isso é o talento meu. Vai se tornar arrogante. Mas realmente não consegue, não consegue. Então o Senhor Deus realmente vai se irritar. Ele falou, não dá, não dá, e o Senhor se irritou e falou, vai! E ele foi. Mas de qualquer maneira, mesmo sendo um homem de grande aprendizado, tendo talento neste mundo, aprendendo a falar muito bem, mesmo sendo incrível em todas as coisas, se você se manifestar diante do Senhor Deus achando que vai conseguir, não tem como. Então, nos Estados Unidos, um grande pregador os Estados Unidos mandou muitos missionários antigamente. Hoje em dia já não é tanto. Mas dentre muitos daqueles missionários, realmente um dos grandes pregadores, nós temos o J.R. Moody. Vocês conhecem ele, não é? J.R. Moody, ele era pobre e ele só frequentou o ensino fundamental até a 4ª série. Quando ele era criança, o pai dele se endividou e morreu. E realmente os cobradores vieram e levaram até a cama da casa dele. Então ele fazia serviços na casa dos outros quando criança e recebia comida dos outros para comer. E depois ele foi para a casa do seu tio em Chicago para trabalhar realmente numa sapateria. Então o Jermude, que não sabia de nada, que era pobre, foi utilizado pelo Senhor Deus para se tornar um grande pregador. Então, uma pessoa incrível, uma pessoa talentosa, uma pessoa famosa é utilizada pelo Senhor Deus? Claro que é bom ela ser talentosa, mas se não for limpa, não é utilizada pelo Senhor Deus. Jermude podia ser pobre, ignorante, mas foi utilizado por Deus.
Jermud, ele soube que ele não havia aprendido muitas coisas. É por isso que, indo para a sua cidade natal, ele construiu uma casa pequena e estudou esforçadamente. Então, até o fim, ele é o professor de Jermud. Mas isso é algo engraçado. Ele precisa formar numa escola de teologia para ser chamado pastor? Se olharmos em Efésios capítulo 4, aparecem os pastores, os professores, doutores. Isso é dom dado por Deus. Algumas pessoas dizem, nossa, tem pessoas que nem são formadas em escola de teologia e estão pregando. Mas o quê? Pedro se formou em uma escola de teologia? Ele se formou na escola da Galileia? Como é que ele se formou na escola de Galileia? Negou o Senhor Jesus 3 vezes e acabou. Onde já se viu uma coisa dessas? Se nós olharmos os discípulos, eles eram ignorantes. Ignorantes. No mar da Galileia, pescando, eram pessoas ignorantes da época que faziam esse tipo de trabalho. Mas o Senhor Deus os utilizou de forma preciosa. E o que aparece em 1 Coríntios? Então, dentre vós, amigos todos que têm sabedoria, pessoas famosas, pessoas que detêm algum tipo de talento, existe alguém assim? O Senhor Deus, ele utiliza aqueles que realmente são pobres, fracos e não têm nada para realmente envergonhar aqueles que têm. Este é o Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, realmente seja pobre, seja uma pessoa que não tenha nada, realmente é utilizado pelo Senhor Deus. Só se for limpo. Então, uma pessoa que acha que vai utilizar os talentos dessa carne para servir ao Senhor Deus, não tem como. Tem pessoas que acham que elas são especiais na vida, porque conseguem fazer isso ou aquilo, e caem na própria arrogância e assim perecem. Porque a arrogância é o atalho para a perdição. Se nós olharmos para os nossos pastores também, então, no início tem pastores que falam, pastor, como é que eu vou pregar? Então, antes, quando nós estávamos reunindo os nossos pastores, eram pastores que estavam trabalhando, eram pessoas que estavam trabalhando. A igreja ia aumentando na época, mas nós não tínhamos pastores. E eu falava, vai lá e pregue. Aí eles falavam, pastor, eu não consigo pregar. Eu falava, então vai lá e testemunha. Depois de testemunhar algumas vezes, ele começa a ter o quê? Confiança. Depois de ele fazer algumas vezes, ele fala, acho que eu consigo também. Até aí, tudo bem. Mas o problema é a pessoa utilizar a própria coragem. Começa a surgir o que é a arrogância. Você fica cheio de si. Cheio de arrogância, começa a colocar força na nuca. Daquele dia em diante, você precisa saber que essa pessoa já fracassou. Então, realmente, um pregador, quando ele se torna arrogante, é o atalho para a perdição. Você tem que ser humilde para a vida. Então, se você for arrogante, você vai para a morte. O Moisés foi utilizado de forma preciosa, mas como? Realmente na terra de Canaã. Realmente o povo começou a reclamar, dizendo, nós não temos água para beber, e murmuravam. E ele disse, realmente pega realmente o seu cajado e bate naquela rocha para sair água. Mas Moisés, ele bravo por ouvir a murmuração do povo, e ele foi com toda a raiva e bateu. E ele começou a gritar, falando, nós vamos dar água para vocês? Nós, se falava ele e o seu irmão Arão. E ele bateu na rocha e a água começou a sair. Ele fez a água sair da rocha, mas por conta disso, ele não pôde entrar na terra de Canaã. Durante 40 anos, conduziu o povo de Israel, mas de forma decisiva, ele não pôde entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque ele, realmente estando naquela rocha, não conseguiu santificar o nome de Deus. Ele disse, nós vamos dar água para vocês. E é ele que está dando água para eles. Então, aquele cajado
O Senhor Deus utilizou aquele cajado de Moisés para fazer ele abrir, para vencer a guerra, para bater na rocha e sair água por conta da própria soberba? Não. Ele negligenciou toda a glória de Deus ali. Então ele estava obedecendo tão bem ao Senhor Deus, mas por conta de um erro, não pôde entrar na terra de Canaã. Então, se você não tomar cuidado, acontece um grande problema. Sem o poder de Deus, nada é possível. Nós precisamos saber disso até o fim. Se você pensar, eu consigo um pouquinho, aí já começa a colocar força e fala, nossa, sozinho eu dou conta, e é isso. Então, a partir daquele dia, nós precisamos saber que estamos mortos. Então, que tipo de pessoa é utilizada pelo Senhor Deus? O prato limpo? Uma pessoa que é discernida deste mundo. Vamos procurar 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apóstolo Paulo tinha o seu filho espiritual, Timóteo, que pregava o evangelho. 2 Timóteo é a carta que o apóstolo Paulo mandou prestes a ser decapitado em Roma. Então ele está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Você precisa o quê? Ser aprovado diante do Senhor Deus. E isso não é somente os pastores, mas nós todos precisamos compreender bem a palavra do Senhor Deus. Se nós ensinarmos a palavra errada, então nós iremos para a perdição e iremos levar os outros para a perdição também. Precisamos saber discernir corretamente. Então, e você precisa ser o que? Aprovado, como um obreiro que não tem de se vergonhar. Então, realmente, as pessoas do mundo olham, seja nas pessoas do mundo, seja diante do Senhor Deus, realmente sem nenhuma vergonha para servir ao Senhor Deus. Como isso deve ser excelente. Pensem só. Então, nós, cristãos, diante do Senhor Deus, diante das pessoas, precisamos nos tornar em pessoas que não têm nada a se envergonhar. Nós precisamos receber essa aprovação. Então, o Senhor Deus sabe de todas as coisas, mas eu tenho realmente os pecados, alguma coisa escondida, realmente não abandonar essas coisas, não tem como, não está certo. Se eu estou sujo, eu preciso me lavar pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso ser aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, realmente, de forma limpa, diante do Senhor Deus, eu preciso ser utilizado diante do Senhor Deus de forma preciosa. Eu preciso me entregar ao Senhor. O que significa você se entregar ao Senhor? Então, realmente, na realidade, não existe algo chamado meu. Tudo é do Senhor Deus. Toda a minha vida, o meu corpo, tudo foi comprado pelo sangue do Senhor. É por isso que, Senhor, faça conforme a sua vontade. Morrer ou viver é toda a sua vontade. Isso é você se entregar para o Senhor. E assim o Senhor Deus, ele pode utilizar. O que vocês pensam sobre isso? É simplesmente vem para a igreja, volta, e é só você pensar que você vai para o céu depois? E é isso? Olhem só como está no mundo hoje em dia. Nós não sabemos nem o que pode acontecer em um único dia. Então, olhem quantos sinais que já ocorreram somente durante esses poucos anos, logo para a vinda do Senhor. Então, nós somos pessoas que estamos vivendo realmente já iminentes à vinda do Senhor. Quando nós estivermos diante do Senhor Deus, realmente sem vergonha, sem mácula, sem nenhuma contaminação, nós precisamos nos tornar úteis para o Senhor. Nós precisamos ser utilizados pelo Senhor Deus. Pelo Senhor, não é mesmo? Vamos procurar Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25. Palavra de Provérbios, capítulo 25. Palavra do Antigo Testamento. Provérbios 25, versículo 4. Vamos ler todos juntos.
Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. O ouro e a prata não tem como ser puro, prata pura, ouro puro desde o início. Põe-se no fogo, põe-se no fundidor, e assim tiram todas as impurezas. Então precisa tirar todas as escórias para que assim possa sair a vaso para o fundidor. É um vaso bom, pode ser um utensílio, algo bom para ser utilizado. Precisa tirar as escórias. Dentro do nosso coração, nós precisamos confirmar, verificar se temos essas escórias ou não. Então não existe nenhum prato que é limpo desde o início. Então nós fomos lavados pelo sangue precioso do Senhor. Dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência, todas as coisas sujas, pela palavra e pelo Espírito Santo, nós somos purificados. Como Efésios capítulo 5, realmente como assim lavagem da água e do Espírito, nós precisamos nos purificar. Pela palavra, realmente continuamente de forma santa, nós precisamos nos purificar. Se tiver algo sujo, eu preciso abandonar. E é por isso que em Malaquias capítulo 3, versículo 3, então o Senhor, Ele realmente prova o ouro no fogo para que assim possa purificar. Assim realmente fez com que a tribo de Levi pudesse ser treinado para dar a oferta pura diante do Senhor Deus. Levi são as pessoas que servem ao Senhor Deus, fazem o trabalho de Deus. Então, no Novo Testamento, todas as pessoas são como levitas que fazem o trabalho do Senhor Deus. No Novo Testamento, todas as pessoas que receberam a salvação são sacerdotes puros para realizarem o trabalho do Senhor Deus. E para fazer esse trabalho, como é que nós devemos ser? Os levitas, eles são treinados pelo Senhor Deus. Então, por diversos formatos, eles são treinados. Então, José ele foi odiado pelos irmãos e foi vendido como escravo para o Egito. E isso foi vontade de Deus. José não sabia disso. Foi para a casa de Potifar e começou a trabalhar como mordomo. É um servo da casa. Mas a esposa de Potifar foi e tentou a José. Então, quantas vezes ela tentou a José? E José disse, com licença, em todas as coisas da casa o dono me deu para administrar, mas não você. Você tem o seu marido. Então, eu não posso pecar esse tipo de pecado diante do Senhor Deus. E a mulher foi e agarrou-se na roupa dele. E ele rasgou a sua roupa e foi embora. Fugiu. E por conta disso, ele foi incriminado e foi para a prisão. Mas, como em Salmos, o Senhor treinou a Moisés. Então, ao receber esse treinamento do Senhor, ele foi retirado dali e ele se tornou o quê? Governador do Egito. Vocês sabem muito bem sobre isso. Se José ele tivesse caído na tentação da esposa de Potifar, o nome de José não estaria mais na Bíblia. Eu penso dessa maneira. Em certos momentos, o Senhor Deus, Ele nos testa, Ele nos treina através do sofrimento. Então, Ele nos faz vencer qual seja a tentação. Passamos por realmente dificuldades, mas assim Ele tira todas as escórias. Porque se você cair na impureza, o Senhor Deus não vai utilizá-lo. É por isso que em Isaías capítulo 1, versículo 25, o Senhor disse, voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. A mão do Senhor Deus vai nos tirar as escórias, vai nos tirar todas as impurezas. Dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência, todas as escórias serão tiradas. Para que assim
nós possamos ser membros do corpo de Cristo de forma preciosa para sermos utilizados na obra do Senhor Deus. Então, dentro da nossa igreja, se tiver algo de errado, nós precisamos eliminar isso. Então, nós cristãos, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, se tiver algo sujo, algo errado, então, realmente, através do poder do Espírito Santo, da palavra, isso tudo precisa ser eliminado. Então, eu vou ficar escondendo isso como se fosse um tesouro, mas Deus está vendo tudo isso. Então, nós todos somos pessoas que precisamos nos tornar em pratos para a honra de Deus. Como em Filipenses capítulo 1, versículo 25 em diante, realmente o apóstolo Paulo disse que ele tem um grande desejo dele, uma grande esperança dele. Realmente não sejamos envergonhados, mas sejamos o quê? Ousados no trabalho, firmes, persistentes no trabalho do Senhor, viver ou morrer para que o Senhor Deus seja exaltado dentro da minha vida. Então, realmente esse era o desejo de apóstolo Paulo, esse era o desejo, a esperança dele. Então, realmente, completamente que não seja envergonhado diante do Senhor Deus. Então, viver ou morrer pelo meu corpo, que Cristo seja glorificado. Então, que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor Deus realmente possa ser exaltado em todo esse trabalho do Senhor Deus. Esse era o desejo dele. Realmente vivendo, pregando o Evangelho. E ao morrer pelo Evangelho, ele disse que já lutou essa luta, realmente essa luta espiritual, essa boa luta. Realmente, porque o Senhor Jesus disse, está consumado. E o apóstolo Paulo disse que realmente tudo já está terminado no meu trabalho. Realmente existe a coroa da glória para mim. O Senhor, ele entrou no meio da glória depois do sofrimento. E o apóstolo Paulo também, no meio de todo aquele sofrimento, ele passou para a glória do Senhor Deus. Da mesma maneira, nós precisamos viver esforçadamente diante do Senhor Deus e irmos para o Senhor. Não podemos viver assim de forma vaga neste mundo. Então, nós todos que fomos remidos pelo sangue do Senhor, nós não podemos nos tornar inúteis diante do Senhor, certo? E isso é algo realmente muito coitado, isso é algo realmente trágico. Então, é por isso que nós todos precisamos nos tornar úteis diante do Senhor Deus. Como em Tiago capítulo 1, versículo 25, ele fala religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Então, o que significa realmente essa religião pura e imaculada? Quer dizer que nós vivemos uma vivência servindo ao Senhor Deus. Realmente existe toda essa pureza, esse poder do Senhor Deus, que guardamos realmente deste mundo, realmente não nos contaminamos. Protegemos a nós mesmos, realmente para que nós não sejamos contaminados por este mundo. Então precisamos viver de forma realmente bem cuidadosa. Como em Isaías capítulo 52, versículo 11, ele já disse, realmente não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos. Os sacerdotes, a tribo de Levi, são aqueles que levam a arca da aliança. Então, nós somos as pessoas que levam a palavra de Deus, que servem a Deus. Nós levamos os instrumentos de Deus, nós precisamos purificar. Então nós precisamos nos purificar, para assim darmos glórias diante do Senhor Deus. Como em Levítico capítulo 21, versículo 22, realmente toda a descendência de Arão, realmente aqueles que têm algum defeito da descendência de Arão não podia ser utilizado para dar oferta diante do Senhor Deus. Não pode dar a oferta correta diante do Senhor Deus. Porque mesmo ele tendo defeito, ele não pode dar realmente essa oferta boa, santa diante do Senhor Deus. Então, nós somos sacerdotes diante do Senhor Deus. Em toda a nossa vivência, realmente nós somos sacerdotes espirituais diante do Senhor Deus para darmos essas ofertas espirituais diante do Senhor. Então, realmente nós somos realmente sacerdotes santos para darmos essa oferta diante do Senhor Deus. Como em 1 Pedro capítulo 2, realmente já disse que nós, somente para nós possamos nos tornar realmente pessoas limpas, precisamos ser limpos para podermos realmente dar essa oferta diante do Senhor Deus. Então é por isso que nós todos agora precisamos pensar como é que nós seremos diante do Senhor Deus. Não é só vir para a igreja, voltar, fingir que está orando e falar, eu estou vivendo como um cristão, pareça um cristão. Não pode ser assim.
Realmente precisa ser conforme a palavra, conforme a Bíblia. Realmente não resta muito tempo para nós estarmos diante do Senhor Deus. A noiva, quanto mais se aproxima do dia do casamento, mais ela realmente se ajeita, ela realmente se cuida. Então, da mesma maneira, está próxima do casamento, realmente do Cordeiro do Senhor. Nós somos noivas do Senhor. É por isso que em toda pureza, realmente em toda santidade, nós precisamos esperar por esse dia, para que assim nós possamos ser úteis diante do Senhor Deus, para que nós sejamos pratos para a honra dentro do nosso coração, toda a nossa vivência, pela palavra, pela oração. Precisamos nos santificar, precisamos nos esforçar, e assim o Senhor irá nos ajudar. E tem mais uma coisa que eu preciso pregar para vocês. Então, eu deixei anotado para caso eu esqueça disso. Então, hoje em dia nós temos esse voice phishing, que é enganação pelo telefonema. Realmente são caloteiros, né, que enganam as pessoas pelo telefone. Então, são pessoas que usam como astuta, tentam enganar as pessoas, como a serpente. Então, eles começam a ligar para nossos irmãos e irmãs e roubam. Então, tem muitos irmãos que não devem contar, porque realmente estão muito envergonhados, mas existem irmãos que passaram por isso. Como vocês sabem muito bem. Mesmo você sabendo, você é enganado, porque eles são muito astutos. Para mim, também eles me ligam. Eles falam coisas parecidas. Eles falam, ah, você é o pai do fulano de tal, né? Eu falei, sou sim. Ele fala, nossa, a sua filha sofreu um acidente agora. Nossa, está tendo um grande problema. Estão vendo ou não? Ele fala, você precisa agir rápido. E não precisa falar nada, né? Eu já sei. Eles começam a falar, ah, ela tá no hospital, precisa mandar dinheiro para ela fazer cirurgia. Eu desligo e depois eu ligo. E eles começam a fingir ser a sua filha. Começa a chorar, falou, pai. E eu liguei para minha filha. E minha filha falou, eu tô em casa. Eu já sabia disso. Então eles inventam cada coisa. Eles falam, ah, pai, eu derrubei o celular quebrou, eu estou te ligando pelo celular de outra pessoa. Eu falo, ah, tudo bem. Eu vou lá e ligo pro celular dela e ela fala, pai, eu não tenho problema nenhum agora. E depois ligam falando, ah, vem um presente lá do exterior e foi retido pela alfândega. E eu falo, você é caloteiro, não é? Então, já dá pra sentir. Mas eles sempre desligam xingando. Pessoal. Então, realmente, as pessoas elas ficam cada muito mais astutas. Então, as pessoas são enganadas. Não atendam telefonemas que vocês não conheçam. Se parecer alguma coisa assim meio desconfiada, desliga o telefone. Então, as pessoas fingem ser do departamento de algum departamento do governo. É só desconfiar 100%. Eles ficam falando que são do governo, que estão fazendo investigando, que vão ver não sei o quê. Então, pessoas que são do governo, são agentes públicos, eles vêm pessoalmente na sua casa. Eles não vêm com telefonemas. Tem pessoas que falam, nossa, se você investir nessas ações agora, você vai ficar rico. Onde já se viu isso? Eles falam, ah, eu vou te emprestar dinheiro com juros baixíssimos. Ah, existem pessoas para tudo. Então, tem pessoas que ligam para te abusarem ou realmente tentarem tomar alguma coisa de você, é por isso que começam a pedir dados, informações pessoais, nome, dados bancários, e eles roubam tudo, roubam tudo. Então, nossos irmãos e irmãs já foram enganados demais. Então agora estão com um prejuízo muito grande. Então, por favor, cuidem-se para que não passem por esses prejuízos. Se vocês sentirem que é um pouco suspeito, desliguem o telefone. Porque assim eles vão falar, nossa, essa pessoa não dá certo, e vão desistir.
Então, se um telefonema estranho realmente vier de um irmão ou irmã nosso, e você desligar na cara deles, e for nossos irmãos, vão ligar de novo e tentar conversar. Se for de uma ligação estranha, só desliguem. Entenderam? Então, eu só disse isso realmente como um aviso. Então, vamos orar. Teu Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes, nós todos que estávamos no meio do pecado, antes, quando desconhecíamos ao Senhor Deus, recebemos a misericórdia do Senhor. O Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Realmente nos salvou de toda a graça. Realmente, nós agradecemos por toda essa bênção que o Senhor Deus tem nos permitido. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso. E o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para a verdadeira glória do Senhor Deus. Que possamos realizar a vontade do Senhor Deus, servindo ao Senhor, para que, para a boa obra do Senhor Deus, nós possamos ser úteis. E dentro do nosso coração, dentro das nossas vivências, todas as coisas que forem sujas, todas as coisas que forem as escórias, que através da palavra, através do Espírito Santo, que o Senhor possa nos purificar, para que nós possamos ser sustentados, segurados na mão do Senhor Deus, para sermos pratos para a honra. E assim o Senhor possa nos conduzir e nos ajudar. Senhor, em toda a nossa vivência, que nós possamos ser glorificados diante da sua obra, e nós todos possamos ser úteis no seu trabalho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.